livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14 e 15. Quero aqui nesse momento externar a minha gratidão a Deus por esta rica e oportunidade para conosco, o nosso pastor, junto com toda a liderança de jovem, a pessoa do evangelista Ezequiel, o diácono Luiz Paulo. Deus abençoe vocês e a esposa de vocês, amém? O que vocês fazem na nossa vida, o que para a nossa vida, eu quero dizer a vocês, o fruto virá, amém? Deus abençoe todo o departamento de jovem nessa noite. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ler? Então disse Joabe: não demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dados e transpassou com ele o coração de Absalão. Diga assim, Absalão. Não, mais uma vez, diga Absalão. Absalão. E estando ele ainda vivo, no meio do carvalho, e o cercaram 10 jovens, diga assim, 10 jovens, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Meus irmãos, temos lendo um texto, e esse texto, acredito eu que todos aqui que estão aqui conhecem. É um texto do livro 2 Samuel, traz uma história muito importante. E hoje eu quero pregar sobre Absalão, um jovem rebelde por causa do seu pai. Aí os irmãos ficam me perguntando, ou ficam se perguntando, por que eu coloquei no finalzinho que a sua rebeldia proveio do seu pai. A gente vai entender hoje algo muito interessante sobre a pessoa desse jovem. O livro de 2 Samuel, ele trata sobre uma família de um reinado, qual tem escolhido detrás das ovelhas. Era um jovem que ninguém via, que ninguém ouvia. Era um jovem que não era bem visto. Era um jovem que trabalhava. Era um jovem que levava alimento no campo de batalha para os seus irmãos. Só que aqueles que o conheciam não sabiam do seu talento. Os irmãos, dobrem sua atenção, porque isso é muito interessante, principalmente para você jovem, principalmente que você está me ouvindo. Eu quero dizer algo aqui do coração de Deus para o teu coração. A gente vai ver que Davi, ele era um jovem não visto, mas Davi era um jovem que se preparava para aquilo que Deus tinha no seu coração. Às vezes você está duvidando, às vezes você está pensando, será que realmente isso é para mim? Se você já tem esse sentimento, é a certeza que Deus tem um chamado para a tua vida. Não vou dizer de novo. Se você tem esse sentimento, é porque Deus tem um chamado na tua vida. E a gente vai ver que Salomão, ou melhor, Absalão, tem uma grande diferença do seu pai quando é jovem. A gente vai ver que Davi, ele está trabalhando. Absalão, ele já vem de um povo que tem um reinado cujo sangue é azul. De um reinado que a gente vai ver aqui na Bíblia, que a gente vai entender aqui nessa mensagem, para que você saia daqui entendendo que nós, pai e tanto filho, não podemos desprezar a chamada de Deus que tem na nossa vida. Absalão, ele é o 3º filho de Davi. Seu nome traz um grande significado. Significado esse que é, meu pai é paz, ou pai da paz. E os irmãos, quando olham para a vida desse jovem, pode dizer assim, não tem nada a ver com a sua vida, o seu nome. O significado do seu nome não tem nada a ver. E é bem interessante que é isso mesmo que a gente vai entender. Ele nasceu em Hebrom. Está lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 23. Ele nascendo em Hebrom, a gente vai ver que ele é o 3º filho. O primeiro filho de Davi chama Aminon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel, o primogênito de Davi. O segundo filho de Davi é Quiliabe. Quiliabe é o único que não tem destaque. Quiliabe é o único dos filhos de Davi que não tem destaque. Davi teve 20 filhos. E dos 20 filhos, 19 era homem. E uma menina chamada Tamar. O desejo de Davi por essa menina, a Bíblia diz, e a gente vai entender nessa noite, que essa jovem tinha um sonho
porém os seus sonhos foram frustrados. Volta aqui comigo, que Leabe não era destacado na Bíblia. Por que Leabe não era destacado na Bíblia? Acredito eu, pelo perfil que eu tenho visto na Bíblia dele, que ele era um jovem calado, que ele era um jovem na dele. E sendo o segundo filho de Davi, preste atenção, ele era o segundo filho de Davi. Aí você me pergunta assim, o que é ser filho de Davi? Ser filho de Davi é ser um príncipe. Ser um filho de Davi é viver no palácio. Ser um filho de Davi é saber que daqui a um tempo ele vai assumir o trono de Davi. Só que também ser filho de Davi tem algumas regalias. Ser filho do rei não é só o poder do rei. Ser filho do rei tem que ter disciplina. Ser filho do rei tem que ter honestidade. Ser filho do rei tem que andar em retidão. Ser filho do rei tem que andar diante do que o rei estabelece. Mas só que Davi, ele foi um grande rei. Só que Davi, ele foi um grande guerreiro. Só que Davi, ele foi realmente o maior homem de batalha no seu tempo. Só que teve um lugar na sua vida que ele fracassou. E esse lugar que ele fracassou foi a paternidade. Davi, ele era visto por todos como o maior rei, o homem segundo o coração de Deus. Todos o admiravam. Só que Davi, ele teve um problema, ele teve mais do que uma esposa. E aí está o problema. Deus nunca aprovou isso. Deus a tolerava. Mas Deus sempre dizia que o prejuízo de ter mais de uma esposa é grande. E a gente vai